já tendo sido declarada aberta a 6ª Jornada Internacional sobre Ética, Justiça e Gestão Institucional, né, e diante das colocações do professor Anton, do professor Gilvan, né, inclusive sobre os lençóis maranhenses, e, né, ciente de que a única coisa que permanece imutável é justamente a mudança, né, porque todas as outras coisas mudam. Então, seremos agraciados, então, com a palestra inaugural do professor Dr. Gilvan Luiz Hansen, né? Professor Gilvan, que é graduado em Direito pelo Centro Universitário Plínio Leite, que é graduado em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Gilvan, ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, onde leciona na graduação, no programa de pós-graduação em Direitos, Instituições e Negócios, PPG-DIN, e no programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, PPG-SD. O professor Gilvan também é pesquisador nas áreas de discussões contemporâneas sobre ética, justiça, cidadania, direito e democracia, especialmente a partir de uma plataforma discursiva, com base no pensamento de Jürgen Habermas e na construção de uma teoria crítica da sociedade. Então, é um prazer iniciar, né, este evento e agora seremos brindados com a conferência inaugural, cujo título é O Brasil e sua identidade fragmentada. Então, passo a palavra ao conferencista, professor Gilvan Hansen, para que profira sua conferência. Bem, obrigado, André, pelas suas palavras, pela apresentação. Esse tema, o Brasil e sua identidade fragmentada, é fruto de um trabalho que eu desenvolvi. O André mencionou a minha vinculação institucional e eu tenho 55 anos, completados em março, e em março também completei 35 anos de magistério, 34 anos como professor universitário e um ano, o primeiro ano da minha carreira, como professor de ensino fundamental e médio. E nesses 35 anos de caminhada, eu, passando por diferentes instituições no Rio Grande do Sul, no Paraná e agora na faculdade primeiro na Faculdade de Filosofia da UF e desde 2011 na Faculdade de Direito da UF, eu, enfim, tive a honra de trabalhar com muitas pessoas de qualidade, de acompanhar a formação de muitas pessoas. Muitas dessas queridas pessoas estão aqui hoje acompanhando este evento e saúdo a todos e a todas com muito carinho. Mas, ao mesmo tempo, em 2018, né, em 2015, eu praticamente vivia em função da universidade, de segunda a segunda, porque nos finais de semana fazia reuniões, corrigia trabalhos, provas, etc, etc. E isso, ao longo de 35 anos, vai gerando uma cobrança, né? Em 2015, eu tive um primeiro aviso com paralisia facial. Eu, que estudo Habermas há quase 30 anos, fiquei muito parecido de fisionomia com o Habermas, com metade da
da face paralisada, né? E o corpo vai sinalizando de que, às vezes, é importante você dar uma modificada na sua trajetória. Então, a partir de 2016, implementamos o doutorado em Direitos, Instituições e Negócios e o viabilizamos, mas eu comecei a preparar, graças à amizade e à oportunidade que o professor Anton Lois proporcionou, a possibilidade de um processo de reciclagem, de renovação, né? Um poço, ele tem água, mas se ele não tiver uma fonte que alimente essa água, ele seca. E eu estava me sentindo, nesse sentido, em necessidade de voltar a um aprendizado mais sistemático. E isso me levou, no segundo semestre de 2018, a vir para Vigo, né, para Ourense, mais especificamente, para a Universidade de Vigo, para a realização de um novo doutorado. Estou fazendo um novo doutorado, uma oportunidade de estudos na área de direito, com ênfase em sustentabilidade, em direito ambiental, em questões que envolvem o meio ambiente e o desenvolvimento das instituições, e isso tem sido para mim muito proveitoso, esse contato, essa aprendizagem. Então, é a partir deste novo cenário, desse horizonte, de alguém que tem uma trajetória acadêmica de 35 anos, que trabalhou em diferentes instituições particulares ou estatais, né, a Universidade de Passo Fundo, que é comunitária, a Universidade Estadual de Londrina, que é uma universidade estatal, de caráter estadual, e agora, desde 2006 para cá, na UF, enquanto uma instituição estatal de caráter federal, esse aprendizado acadêmico que, com esse olhar, digamos, um pouco de fora da garrafa, né, saindo do contexto do Brasil e até cotejando com outros contextos europeus, é que eu acabei construindo este artigo, né, que é um capítulo de livro, será publicado em breve, mas que reflete um pouco esta questão que eu acho que tinha a ver com o evento, que é a questão da gestão institucional e do Brasil pensado sob a ótica da gestão institucional, mas a escolha do título também se deu por aí. A ideia de um Brasil que tem as suas instituições, mas que parece apresentar uma identidade fragmentada. Eu lembro, na minha infância, quando comecei a estudar, que no início da década de 70 íamos com bandeirinhas para as ruas no interior do Rio Grande do Sul, em plena ditadura militar, e lembro que a memória que me vem é do Ernesto Geisel visitando a cidadezinha onde eu morava numa ocasião, e a memória que eu tenho é de 5 batedores com motos potentes passando, depois 2 limusines pretas, total com vidros, fumê, que a gente não sabia quem estava lá dentro, e mais 5 batedores com motos potentes depois, e nós parados dos dois lados da avenida, alunos de ensino fundamental, com bandeirinhas na mão, né, de escolas públicas, pobres, com um frio danado no Rio Grande do Sul, abanando aquela bandeirinha e cantando "Esse é um país que vai para frente", né? E com discursos de "Este é o país do futuro".
De lá para cá se passaram muitos anos, né? Praticamente 45 anos se passaram desde então, e este país continua a parecer que vai ser o país do futuro. Ou, por outro lado, às vezes parece um bolo que embatumou, né? Que solou. Né? Em alguns lugares do Brasil falam embatumar, outros solar. Né? Não adianta você continuar cozinhando que ele não vai crescer, não vai desenvolver, ele já, de alguma maneira, não funcionou a receita. É essa a perspectiva, esse choque de perspectivas e de identidades que eu gostaria de refletir com vocês nessa fala, e que, claro, não estava planejada inicialmente, mas é um momento oportuno para, neste evento, de repente, trazer isso à tona. O Brasil e a sua identidade fragmentada. É um texto já estruturado, já está, daqui uns dias deve estar saindo o livro no qual ele está incluído como capítulo. Então, eu vou, como eu sou muito prolixo, eu vou tentar me comunicar, mas me atendo também ao texto para manter uma sistematicidade e me manter dentro do horário previsto do evento. Quando a gente se propõe a abordar possíveis cenários institucionais para um país, essa de per si é uma pretensão muito difícil de ser efetivada. Por quê? A razão disso está na multiplicidade de fatores que estão imbricados na construção desse cenário institucional. Fatores políticos, econômicos, jurídicos, religiosos, estéticos, psicológicos, enfim, são vários os fatores que estão imbricados na construção desse cenário institucional. Tanto em termos de trajetória passada, quanto em termos presentes, que nos permitam apontar perspectivas futuras. Talvez a atitude mais prudente fosse aceitar o alerta que Ludwig Wittgenstein apresenta numa de suas obras, dizendo que sobre o futuro não se pode falar com pretensão de verdade. Né? É apenas um palpite. Mas, apesar disso, então, a gente teria que, de alguma maneira, se colocar numa espécie de estado de planta que o Aristóteles menciona e ficar calado. Mas nós, do mundo acadêmico, temos essa necessidade, eu diria, esse dever de ofício de refletir sobre as instituições e o tempo no qual estamos inseridos. Claro que isso se torna mais complexo e mais difícil quando o país sobre o qual a gente pretende falar é o Brasil, que é um país continente, e num momento atípico de pandemia que afeta a humanidade, né? De maneira profunda, quando os abalos institucionais são observados em nível global. Ainda assim, sem esquecer os limites e as dificuldades que nós falamos, para evitar incidir em mera ficção literária, em axiologia, em palpite, sem uma consistência científica, trataremos do Estado brasileiro e das suas instituições numa abordagem histórica, né? Para analisar se é um avanço institucional efetivo ou apenas mudanças aparentes e um espírito predominante que se poderia denominar de mito do eterno retorno. Me permito aqui usar a expressão parafraseando o grande antropólogo romeno Mircea Eliade, falecido há alguns anos, né? Que tem um livro, inclusive, com esse título, O Mito do Eterno Retorno. No intuito de dar conta dessa abordagem do Brasil e também do Brasil neste cenário institucional mundial, eu vou,
dividir essa abordagem em 5 momentos. Vou falar, num primeiro momento, do período colonial, no segundo momento, do momento do Império no Brasil, né, da chegada da família real e do momento imperial. Depois, no Brasil republicano, até a Constituição de 88. Depois da Constituição de 88, até o perfil contemporâneo brasileiro, e, num último momento, falar desse Brasil de 2 anos para cá, e que perspectivas ali se colocam, sempre tentando fazer a conexão também com o cenário internacional ali posto. Bom, vamos então avante. Se a gente vai observar o processo de constituição do Estado brasileiro, nós vamos nos dar conta de que ele é uma espécie de instituição surgida acidentalmente, circunstancialmente, e não como uma decisão racional, embasada num contrato social, nos moldes que a gente vê e que apregoados por teóricos da formação dos Estados nacionais, como um Hobbes, um Locke, ou um Rousseau, ou algo assim, né? Os contratualistas. O surgimento do Brasil e de suas instituições, desde o período colonial, ele é rodeado de improvisos. A descoberta do Brasil foi avocada pelos portugueses, lá em 1500, né? Pedro Álvares Cabral e sua turma chegaram ao Brasil e, enfim, eis a terra Brasilis. No entanto, a gente tem vários dados que mostram, né, como, por exemplo, de pesquisadores como Eduardo Bueno, num livro chamado Náufragos, Traficantes e Degredados, que já tinha muita gente morando aqui na chamada Terra Brasilis quando isso oficialmente foi descoberto, né? Para começar, essa trajetória da Terra Brasilis surgirá como um empreendimento comercial no qual alguns nobres portugueses e comerciantes se associam ao rei de Portugal para explorar as terras de além-mar e retirar delas as matérias-primas que aqui havia, né? Gilvan, Oi. Só para pontuar as questões que estiverem no chat ao final da apresentação? Isso. Tá. Quem quiser depois fazer observações ou questões, por gentileza, faça através do chat e a gente, ao final, daí vai deixar um tempinho para poder debater e conversar, enfim, sobre essas questões, ok? Bom, se a gente for olhar o surgimento do Brasil, ele se dá nesse empreendimento, né? O próprio Eduardo Bueno e a Cristiane, o Cláudio Valentim Cristiane, se manifestam nesse sentido, chamando a atenção sobre isso. O Cláudio Valentim, ele diz assim, que os portugueses colonizadores, para os portugueses colonizadores, o Brasil nunca foi visto como uma verdadeira nação, mas sim como uma empresa temporária, uma aventura, em que o enriquecimento rápido, o triunfo e o sucesso eram os objetivos principais. Essas eram as reais intenções dos colonizadores, não obstante o discurso simulado e cínico da necessidade de levar a palavra cristã aos pagãos. Então, já ali se observa que o Brasil foi um grande negócio.
A proclamação da propriedade do Brasil, e essa é uma expressão utilizada pelo Eduardo Bueno numa outra obra chamada A Viagem do Descobrimento, né? A proclamação da propriedade do Brasil no ano de 1500, não é, por essa razão, garantidora da proteção dessas terras como um direito reconhecido internacionalmente, capaz de implicar um caráter erga omnes. E tal circunstância fica mais evidente pela passagem, presença e negócios estabelecidos por franceses, ingleses, holandeses e espanhóis em território brasileiro, numa parceria com tribos nativas locais que realizam o comércio da madeira, né, do pau-brasil, e outros produtos de interesse mercantil. Além disso, é de se destacar a presença de diversos personagens de origem europeia que, a partir de 1525, quando se intensificam as viagens ao território brasileiro por parte de Portugal, são aqui encontrados vivendo entre os indígenas. Alguns deles vão ser figuras importantes na fundação de cidades como Salvador, como São Paulo. Náufragos, desertores, degradados, pessoas sem perspectiva na Europa ou buscando possibilidades e horizontes nas terras novas. Para eles, a terra Brasilis também se tornou um significativo negócio. Ante a ameaça dos franceses e navegantes de outras nações se apropriarem daquilo que os portugueses julgavam seu, começa-se, então, um processo de ocupação territorial fracassado em grande medida, porque organizado com a ideia feudal de distribuição de terras a nobres que pudessem povoá-la e explorá-la, pagando tributos disso à coroa portuguesa, né? São as capitanias hereditárias, né? Que em menos de uma década e meia fracassaram. Praticamente todas das 12 capitanias, só 2 é que, de alguma maneira, tiveram viabilidade mínima, e ainda assim uma viabilidade precária. As capitanias hereditárias, elas não prosperaram pela ausência de qualquer infraestrutura e logística que permitissem o desenvolvimento econômico com um mínimo de segurança e condições sanitárias. Doenças tropicais, ataques de tribos indígenas, ausência de mão de obra capaz de produzir e de pessoas dispostas a habitar essas terras levaram ao colapso de quase todas as capitanias. E isso nos primeiros 40 anos dessa ocupação ou dessa tomada de propriedade, proclamação de propriedade feita em 1500. É interessante, eu queria só chamar a atenção disso, quer dizer, desde o início, o fermento já faltou nesse nosso bolo solado. Porque se cria por decreto um Estado ou uma colônia vinculada a um Estado, mas não se põe o fermento, você não tem as condições mínimas institucionais para viabilizar esta colônia. A partir de 1540, a implantação do Estado moderno também em Portugal fez surgir uma gestão em Portugal pautada no controle racional das atividades do território e das pessoas que nele habitam, pela implementação de uma burocracia ligada ao Estado e remunerada para a consecução das tarefas de fiscalização, arrecadação e monitoramento eficiente dos negócios de interesse estatal e privado. Essa ideia que foi implementada em Portugal tenta ser repassada também à colônia que é o Brasil, através do governo geral, né? Esse aparato burocrático que surgiu em Portugal torna a colônia também refém dos tentáculos administrativos ao próprio rei e ao seu conselho régio.
de tal maneira que fica difícil fugir desse controle dos burocratas. O Eduardo Bueno alerta para o fato de que muitos desses burocratas, em que pese os altos salários que recebem, veja, eu não estou falando do Brasil dos últimos 10 anos, ou de outra nação, eu estou falando do Brasil colônia. Os burocratas, em que pese os altos salários recebidos, locupletavam-se com propinas e desvio de verbas públicas, além de serem ávaros, ineficientes e lerdos no cumprimento das suas tarefas. Como exemplos, o referido autor cita a Casa de Suplicação, que era uma espécie de tribunal de última instância, quanto a Casa dos Contos, equivalente, aqui em Portugal, à Secretaria da Receita Federal atual, e que tem no Brasil a sua implementação também. Salientando igualmente que a máquina administrativa estatal contava com funcionários em número muito superior ao necessário para o cumprimento da sua atividade. Essas características da estrutura administrativa e as práticas observadas no período em Portugal também estão presentes nas autoridades judiciárias e administrativas que desembarcam no Brasil para instaurar o governo geral. Tais condutas configuram o que veio a se denominar patrimonialismo, né? Patrimonialismo que se poderia resumir como avocar privado daquilo que seria o patrimônio público, né? De transformar as instituições públicas em espaços de enriquecimento privado por parte das autoridades que ocupam cargos, seja na burocracia, sejam cargos de governo. E isso vai se mostrar ao longo do período colonial brasileiro. Também nos séculos XVII e XVIII. Eu, para ser mais célere, vou pular aqui algumas questões, né, que estão no texto, mas para evidenciar aqui, essa inoperância de gestão já estava presente aqui no nosso Brasil colônia. E como fica o Brasil, e aí, num segundo momento, no período do Império, né? Napoleão avança sobre a Europa e a corte de Dom João VI tem que fugir de Portugal e vai se abrigar no Brasil. É protegida pela Marinha inglesa para fazer essa trajetória de Portugal até o Brasil, e isso tem um preço, obviamente, que se traduz depois numa espécie de submissão de Portugal aos interesses ingleses, especialmente aos interesses econômicos ingleses. E isso é tão interessante que até hoje o grande impacto sobre o turismo agora na época da pandemia se dá em função dos ingleses não virem a Portugal, porque boa parte de negócios no sul do país, na região de praias, na região de turismo, pertence a cidadãos ingleses, eles têm casas, têm propriedades, vêm fazer suas férias em Portugal e, nesse ano, com a pandemia, não vieram, não puderam estar. Então, até hoje, esse vínculo de Portugal com a Inglaterra e uma certa dependência econômica ainda se faz presente. Mas, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil vira reino. E, de alguma maneira, tem que se remontar o Estado português
A partir do quê? Sobre uma estrutura de estatal colonial que havia já no Brasil. As instituições brasileiras sofrem, portanto, uma drástica reconfiguração para se adaptar aos interesses da corte e para absorver milhares de acompanhantes da família real na máquina burocrática existente, fator que levou a um inchamento das instituições da administração estatal. A gente tem vários exemplos de como isso se deu e da loucura que foi essa adaptação. O Estado que se organiza no Brasil com a chegada da família real de uma maneira intensa e sistemática é de características notadamente patrimonialistas. E isso não só na questão administrativa, ou, digamos, no âmbito do executivo, mas também no âmbito do judiciário. A estrutura judiciária também foi transposta para cá, evitando-se qualquer modificação que pudesse gerar maior autonomia ao Brasil. Dentre as primeiras providências tomadas na direção de impedir uma autonomia, instalou-se a Justiça Militar, formado por 2 conselhos relativamente independentes, um Conselho Superior Militar e um Conselho de Justiça. Na sequência, se criou a Intendência Geral de Polícia, em maio de 1808, cujo titular possuía jurisdição sobre os juízes criminais, visto que os mesmos poderiam a ele recorrer para que prendesse ou soltasse possíveis suspeitos para investigações. Como podemos perceber, é um controle social bastante forte por parte do rei sobre a população brasileira, e isso incide também sobre os atores do aparato burocrático estatal. Apesar desse controle existente, a corrupção nos altos escalões se tornou corriqueira e já não é combatida como anomalia da gestão. Passa a ser visto como normal, como algo aceitável, né? Os 10%, a comissãozinha aqui, o superfaturamento é visto como normal. Gente, eu estou falando de 1808, 1810, 1800, né? Não estou falando dos tempos recentes. Felizmente, isso mudou no Brasil ao longo dos últimos 20 anos, ou 30. O governo real, ao contrário, acaba por ser um dos artífices e disseminadores da prática de corrupção, à medida que cria o Banco do Brasil com o intuito de emitir moeda para tapar os rombos resultantes da má gestão e da corrupção. Ou seja, para Dom João VI e para a corte lusitana, o Brasil permitiu uma farra e foi um grande negócio. Mas essa farra acabou, né? Em 1815, com a queda de Napoleão, ou não acabou. Em 1815, com a queda de Napoleão, as terras lusitanas voltam a estar sob o controle de Dom João VI, e embora houvesse uma discussão se a sede do Reino de Portugal devesse permanecer na América do Sul, dadas as condições de instabilidade política na Europa, contrastantes com a segurança e potencial expansão do domínio português encontradas a partir do território brasileiro, restou vitoriosa a posição que fez retornar à Europa a sede do Reino de Portugal. Os residentes no território brasileiro, porém, já não se contentavam com o regresso à condição anterior de colônia, com as implicações econômicas, administrativas, políticas e jurídicas disso. E com medo de perder o controle, como aconteceu com ex-colônias inglesas da América do Norte, né, com a proclamação de independência dos Estados Unidos em 1776, a família real portuguesa decidiu, então, fazer a independência do Brasil, deixando para governar o filho de Dom João VI, né, o Dom Pedro I,
que assumiu o trono com o nome de Dom Pedro I. A independência do Brasil poderia supor que, a partir de agora, novas práticas políticas e institucionais poderiam ser engendradas numa diferenciação ao modelo português vigente até então. Doce ilusão, porque a Assembleia Constituinte de 1823, que poderia estabelecer novos parâmetros para esse recém-criado Estado brasileiro, segue exatamente as mesmas diretrizes e diapasões estabelecidos pela corte portuguesa anterior, pela família real portuguesa anterior. Duas medidas mostram bem essa movimentação de Dom Pedro I e José Bonifácio para garantir que os interesses da família real portuguesa fossem mantidos. De um lado, a nomeação pelo imperador de membros constituintes afinados com Portugal, já que 68% dos constituintes eram advogados ou magistrados formados ao longo do século XIX pela Universidade de Lisboa ou de Coimbra. De outro lado, a criação da nova intendência de polícia, com poderes repressivos para atuar contra os cidadãos comuns, contra padres, clérigos, imprensa, lideranças políticas ou autoridades jurídicas que se manifestassem contrariamente aos interesses imperiais. Então, você tinha, de novo, esse fenômeno da repressão, do controle a qualquer questionamento. E os anos posteriores mostram essa concentração do poder na mão do imperador e do governo central, em detrimento das autoridades políticas e jurídicas das províncias. E toda vez que houvesse uma revolta no sentido de romper com essa estrutura, aí vinha a mão forte do Estado a reprimir isso, né? Vejam os movimentos que foram desde a Revolução Farroupilha, no Brasil todo, né? Do Rio Grande do Sul ao Maranhão, nós tivemos vários momentos de revoltas contra esse domínio, contra essa ordem estabelecida no âmbito do Império, e foram simplesmente massacrados. Duque de Caxias foi a grande mão armada, né? O grande protagonista no sentido dessa pacificação / aniquilação das diferenças. Bom, a gente já começa a observar que essa movimentação no período de... Eu estou preocupado com o horário, por isso vou ter que dar um pulo aqui de abordagem. Esse momento imperial no Brasil no século XIX, especialmente da metade do século XIX em diante, Dom Pedro I tem que voltar porque aqui o irmão dele, Dom Miguel, tinha dado um golpe de Estado, e ele volta para tentar organizar a casa e deixar a sua filha no trono, mas não coloca o irmão como tutor da filha, e o irmão de novo dá um golpe, e Dom Pedro fica preso aqui no Porto durante 1 ano e meio, cercado pelo irmão, até que as suas tropas e o movimento liberal conseguem derrubar Dom Miguel, e, enfim, ele é levado a exílio, e Dom Pedro permanece aqui. A filha assume o poder, mas Dom Pedro, menos de 1 ano, ou em torno de 1 ano depois desse último êxito, acaba morrendo. E, portanto, no Brasil fica seu filho, que vai ser Dom Pedro II depois, o Segundo Império, mas esse Segundo Império já marcado pelos bafejos das movimentações em termos de Europa, né? Com
a segunda metade do século XX, a Revolução Burguesa, uma grande influência do positivismo de Augusto Comte, a partir de 1855 em diante. Né? Augusto Comte morre em 1857. A ideia de uma unificação dos Estados nacionais europeus, com o surgimento da Alemanha e da Itália, a partir de 1865 e 70, brigando por espaços econômicos e políticos. Toda essa movimentação institucional na Europa gera também movimentações institucionais importantes no Brasil e uma elite, os filhos de uma elite que veio estudar na França, em Portugal, na Europa como um todo, a partir de 1860, 1870, ao retornar para o Brasil, volta com impregnado com essas ideias liberais e acaba, de alguma maneira, conduzindo o Brasil para a proclamação da República. Mas a própria proclamação da República, que poderia ser um movimento diferenciado, é algo estranho, é algo curioso. Você tem indicativos que mostram que alguns dos militares de maior patente que proclamaram a República Brasileira em 1889, quando vão assumir o poder, se preocupam imediatamente de dar titulação, barão, conde, ou coisa assim, e são informados que nessa nova ordem, na ordem republicana, já não existem barões, condes ou algo assim. E ficam frustrados porque, na verdade, queriam apenas substituir e estar no lugar daqueles cargos e mordomias presentes no Império Brasileiro. Nesse cenário, diversos grupos políticos se digladiavam em lutas pelo poder. Liberais, conservadores, positivistas, humanistas cristãos, maçons, judeus. Foi um período com o surgimento também de muitas facções, esse período de transição para o Brasil República, foi muitas facções radicais que defendiam pautas racistas, querendo reintroduzir a escravidão recém-abolida em território brasileiro. Outras facções igualmente defendiam a perseguição a judeus, a mulheres que tivessem profissão, a religiosos, a jornalistas, a políticos progressistas, etc. E a maioria dessas facções tinha em comum a convicção de que suas bandeiras seriam realizáveis mediante o uso de força armada e apoio militar. Gente, eu estou falando de 1888, 1889, 1890 e poucos. Não estou falando de cenários do século XXI ainda. Mas é interessante esse aspecto. A maioria dessas facções tinha em comum a convicção de que suas bandeiras seriam realizáveis mediante o uso de força armada e apoio militar. Assim, a tomada militar do poder e a proclamação da República em 1889 não teve no Brasil propriamente contornos de instauração de um espírito efetivamente republicano, mas uma militarização dos postos de governo, mera coincidência, com pessoas cuja mentalidade mantinha os parâmetros anteriores de clientelismo, patrimonialismo, centralismo do poder. E o século XX, com as profundas transformações que trouxe em termos globais, parecia não ter sensibilizado os governantes da República Brasileira. Lembrem-se que isso gerou descontentamentos internos
que levaram a uma ruptura institucional que pôs fim à política do chamado café com leite, né? Estabelecida entre São Paulo e Minas Gerais na alternância do poder presidencial. E tal ruptura é realizada novamente pelos militares, mas de postos inferiores num movimento que foi conhecido como tenentismo. Não são os generais, os almirantes, os marechais que fazem, são os tenentes. E é esse movimento que, depondo a chamada República Velha, conduz Getúlio Vargas ao poder, tornando-o presidente do Brasil a partir de 30. A gente poderia se perguntar, e eu já escrevi sobre isso, o que levou um latifundiário estancieiro do interior do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, a se aproximar dos tenentes das nossas gloriosas Forças Armadas. O que eles tinham em comum? Basicamente, uma formação com base no positivismo de Augusto Comte. O Rio Grande do Sul, a província de São Pedro, é a única que, na sua Constituição republicana da última década do século XIX, coloca no prefácio da sua Constituição, que é a Constituição da província de São Pedro, é inspirada nos ideais positivistas de Augusto Comte. No Brasil, predominaram constituições estaduais republicanas de caráter liberal, mas no Rio Grande do Sul você tinha uma constituição marcadamente positivista, e os políticos gaúchos, Júlio de Castilhos, Bernardo Paes, Getúlio Vargas, etc., formados dentro desse matiz, que é o matiz também levado para as casernas, esse matiz positivista, que vai estar no lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Então, você tem essas ideias e essa afinidade ideológica dos tenentes de 30 com Getúlio Vargas. Daí se entender por que Vargas, que estava voltando para o Rio Grande do Sul conformado com a derrota nas urnas, Vargas é parado em Curitiba e volta para assumir o poder. Esse poder se estendeu por 15 anos ininterruptos, e com vários nuances notadamente de uma visão positivista, um centralismo republicano, um populismo e, mais ao mesmo tempo, questões em termos globais muito complicadas, né? Porque é o período que nós temos os efeitos do crack da Bolsa de 29, que se fizeram sentir por décadas, a ascensão de Hitler e a Segunda Guerra Mundial, que também deixaram marcas profundas. E isso gerou modificações nas estruturas internas brasileiras, sob o ponto de vista institucional, incorporando demandas mundiais, especialmente no que diz respeito ao mundo do trabalho, a preocupação com a infraestrutura urbana, a industrialização, as comunicações e os transportes. A propaganda e contra-propaganda se tornaram arma comum neste período, interferindo no cenário político e econômico nacional e internacional. Antes de sair do governo, Vargas realiza uma reforma partidária que vai estabelecer, a partir de então, 3 grandes partidos a disputar o poder. A União Democrática Nacional, extremamente moralista e conservadora em costumes e na política, mas alinhada aos interesses internacionais norte-americanos. O Partido Social Democrático, formado pelos aliados de Vargas, que estiveram no governo e na burocracia estatal ao longo do seu período no poder, e que possuía grande pragmatismo político e capacidade de articulação para captar votos e apoio político, e o
Partido Trabalhista Brasileiro, criado pelo próprio Vargas como continuidade do seu projeto de estabelecer uma política de aproximação com as massas, sobretudo dos trabalhadores urbanos, e que esteve afinado com as propostas mais ligadas à esquerda mundial. O governo Vargas foi sucedido por Eurico Gaspar Dutra. O interessante é que os dois candidatos a suceder Vargas em 46, ambos eram militares. Depois, bom, eu vou ter que adiantar aqui, tenho uns 5 a 10 minutos no máximo, então deixa eu avançar. Nós vamos perceber ainda o Vargas volta ao poder, nacionalizou nesse segundo governo a exploração do petróleo, criando a Petrobras, e nos 17 meses seguintes à morte de Vargas, houve uma sucessão de presidentes que pouco fizeram em termos de desenvolvimento econômico e social. Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos. É importante chamar-se a atenção para a intensificação da propaganda e das fake news a partir da Segunda Guerra Mundial, que a Guerra Fria justificou o uso como arma cada vez mais sofisticada desde 1945. Neste aspecto, o protagonismo dos governos norte-americanos, tanto no apoio logístico e de comunicação, quanto no financiamento de políticos conservadores alinhados aos interesses estadunidenses, será crescente até a década de 70. Depois, quem tiver interesse poderá acessar o texto, mas eu vou ter que pular essa parte de abordagem aqui e tentar avaliar mais o cenário atual. O cenário político brasileiro era conturbado, né? Até tivemos a ditadura militar, depois alinhada, apoiada pelos governos norte-americanos, com características similares ao que vimos no Brasil, o Império, ou seja, uma militarização das instituições, um controle e uma censura muito grande dos meios de comunicação, dos partidos políticos, das instituições que ousassem questionar o estado de coisas e que apontassem para uma ideia de democracia, de participação mais efetiva de um Estado democrático de direito, ou bandeiras que fossem ligadas à justiça, à cidadania, ao trabalho mais justo, etc., etc. Mas, dentro dos horizontes de mudanças profundas no âmbito internacional, as ditaduras deixaram de ser, na América Latina, interessantes para as grandes potências que precisavam governos mais afinados e estruturas de organização institucional mais afinadas com as novas demandas do capitalismo internacional, de consumo de produtos e serviços. E é nessa perspectiva que se dá a abertura democrática no Brasil e a reformulação constitucional em 88. A nossa Constituição vai ser um encontro de várias perspectivas e interesses que são positivadas na forma de normas. Então, você encontra normas de caráter liberal, normas de caráter mais social-democratas, normas mais de caráter socialista, etc. Você tem na nossa Constituição uma espécie de colcha de retalhos disso que é o cenário brasileiro que culminou com o fim do regime militar e a redemocratização institucional brasileira. Nós tivemos uma sucessão de
presidentes ainda que mantiveram a mesma base anteriormente, a mesma base operacional de burocracia estatal, corrupção impregnada nas instituições, ainda que com um aumento maior do controle social, com um aumento maior da imprensa, mas ainda com esses elementos nas nossas instituições, e isso parece estar presente até os dias atuais. O atual cenário de gestão do Estado brasileiro e perspectivas institucionais, tenho 3 minutos só, parece apontar num retorno a essa base do início da República, com uma militarização e ocupação generalizada dos cargos burocráticos e de poder por militares, e com retrocessos bastante significativos ou preocupantes no âmbito ambiental, no âmbito de proteção aos direitos humanos, no âmbito geopolítico mundial, com apoio a bandeiras e campanhas que são abominadas por grande parte dos estados democráticos de direito, e, sob o ponto de vista econômico e empresarial, por defesa de bandeiras que também já se mostraram ineficientes e que nessa pandemia se tornam ainda mais complicadas, como a desestatização, a privatização generalizada, a entrega das instituições públicas, da educação, da saúde, à mão da iniciativa privada, só que com fomentos estatais, né? O que parece paradoxal e único. Eu acho que é só no Brasil que isso pode ser observado. Privatização da saúde, no âmbito da segurança institucional, a coisa também está complicada. No âmbito das comunicações, prevalece uma prática de privilegiar veículos de imprensa alinhados ou veiculados aos interesses de um governo, num combate ostensivo àqueles órgãos de comunicação que não se submetem, e por aí vai. Enfim, esse cenário brasileiro me parece apontar para um elemento significativo, de que nós permanecemos com uma identidade fragmentada, com um discurso que aponta para a superação da corrupção, da burocracia, dos desmandos, etc., mas ao longo da história, a nossa história foi sendo sedimentada com esse caldo cultural. O grande desafio é como é que nós podemos suplantar isso, ultrapassar isso, fortalecendo as nossas instituições com ares democráticos, com ares de justiça social, com áreas de defesa de direitos humanos, com uma conexão com o meio ambiente. Eu sempre fui otimista, não à toa sou torcedor do Grêmio de Porto Alegre. Só um otimista consegue ser torcedor do Grêmio de Porto Alegre. Mas eu vejo um cenário preocupante nas instituições brasileiras. Acho que há um processo de corrosão dessas instituições, de uma destruição por dentro, e os últimos governos, ao longo das últimas décadas, foram, por ação ou por omissão, também corresponsáveis disso que está a acontecer agora.
protagonista no poder, o que está sentado na cadeira e comanda essa destruição hoje das instituições, ele é fruto, de alguma maneira, desse processo, que é um processo de décadas, mas que não é diferente de outros momentos da história brasileira. Falei demais, gastei o tempo todo, mas agradeço imensamente a todos de terem acompanhado essa minha reflexão e dizer que ela é muito mais uma provocação para que a gente repense as nossas instituições, o seu sucateamento e o seu significado, né? Se as nossas instituições ainda têm sentido nesse ambiente todo. Acho que no que vem na sequência, com a mesa de debates, dentro desse cenário de pandemia global, nós seremos provocados à reflexão, ao debate do bom, como é que nossas instituições poderão reagir. Obrigado a todos. André, passo a palavra a você e encerro aqui. Obrigado, professor Gilvan, pela conferência inaugural. Nós temos duas perguntas. Uma da Samara, né? Ela comenta dizendo da ótima abordagem histórica e pergunta se esse artigo está disponível para acessarmos. Sim, eu posso disponibilizar esse artigo. Ele deve sair num livro aqui na Espanha em breve, mas eu posso disponibilizar a quem tiver interesse de acessá-lo já de imediato. Depois deve sair num livro aqui na Espanha em homenagem, inclusive um Festschrift em homenagem ao professor Carlos Sixirei, da Universidade de Vigo, como um capítulo ali inserido. Temos mais uma pergunta do aluno Wagner da Silva Reis, doutorando do PPG-DIN. O Wagner ele diz o seguinte: professor Gilvan, na sua obra A Razão entre a Violência e a Emancipação, um enfoque habermasiano, o senhor diz, abre aspas, apesar de prevalecerem hoje manifestações de resolução violenta para os problemas gerados no seio da sociedade, acreditamos que a razão ainda tem uma significativa importância na superação dos problemas humanos e na eliminação, ou ao menos diminuição, dos níveis de violência em vigor. Fecha aspas. E aí a pergunta é a seguinte, né? Ele coloca aqui, frase lapidar. A fragmentação mencionada pode justificar a violência nos espaços sociais por conta de opiniões divergentes no exercício de um agir comunicativo? É esperada violência em relação a opiniões opostas nesse espaço? E aí ele parabeniza o professor pela conferência. Ok, agradeço a questão. Basicamente, assim, em primeiro, é que esse texto foi publicado, salvo engano, eu escrevi há muitos anos atrás, foi publicado, salvo engano, na revista Veritas de Porto Alegre, e diz sobre a cultura habermasiana. Né? A minha abordagem aqui ela foi hoje um pouco diferente. De qualquer maneira, eu diria o seguinte, dentro desse cenário habermasiano, nós não somos anjos nem bestas, nós transitamos por diferentes racionalidades. Nós agimos comunicativamente, mas também agimos estrategicamente, vendo os outros como meios para as nossas finalidades, também agimos instrumentalmente sobre a natureza e sobre os produtos humanos. E quando a gente fala de espaços e de cenários públicos, nisso que o Habermas vai denominar de construção da esfera pública, essas racionalidades todas estão postas. Então, nem todos os atores que estão num determinado
ambiente, numa determinada instituição, num determinado contexto, agem na busca da verdade, agem comunicativamente a partir de uma racionalidade comunicativa, buscando consenso. Muitas vezes você encontra pessoas que estão deliberadamente ali, usando de uma racionalidade estratégica para fazer valer interesses econômicos, políticos, religiosos, estéticos, etc., etc., específicos. E usam artimanhas, usam estratégias para persuadir os outros, para coagir os outros e assim por diante. Não por acaso, na obra Consciência Moral e Agir Comunicativo, no capítulo 3, uma obra que é de 1983, o Habermas, se valendo dos contributos do Roberto Alexi, chama atenção para a necessidade, numa ética do discurso, de impedirmos a coação interna ou externa dos falantes. Então, claro que no ambiente de tensões institucionais, muitas vezes a violência, a coação se fazem presentes. É importante que a gente tenha, no entanto, um cenário que o Habermas chama de situação ideal de fala, e eu diria, de um referencial. Eu, em alguma coisa que eu escrevi ao longo desses anos e publiquei, eu uso a metáfora das estrelas, que eu aprendi quando estive com 18 anos de idade, trabalhando com comunidades de base, 17 para 18 anos, na Ilha do Marajó, no Pará, e um senhorzinho de, na época, 81 anos de idade, que nunca tinha saído da Ilha do Marajó, me ensinou para que eu sobrevivesse no meio do mato, dizendo, olha só, observa o sol, observa as estrelas que vão te servir de guia para você não andar em círculos no meio do mato e para você encontrar um caminho caso você se perca e esteja sozinho ali. As utopias, os referenciais racionais, eles se colocam como estrelas, como situações que deviam ser assim, como, para usar a expressão habermasiana, como situações ideais de fala. As situações reais de fala nem sempre respeitam esses parâmetros de sinceridade, de lealdade argumentativa, de busca da verdade, de busca do consenso, de não contradição, enfim, esses elementos de não coação, esses elementos que caracterizam uma racionalidade comunicativa e a busca do consenso. No entanto, até para que eu possa fazer a crítica a alguém de dizer, olha só, você não está sendo sincero, olha só, você não está sendo justo, você não está sendo coerente, você está sendo contraditório. Até para que eu possa fazer essa crítica, eu tenho que ter um parâmetro racional que me sirva de referência. E para alguns é o Alcorão, a Bíblia ou algum referencial ontológico metafísico da antiguidade ou algo assim. A modernidade estabeleceu parâmetros racionais construídos coletivamente, socialmente. Então, o que Habermas aponta, e nesse texto citado eu tentei chamar a atenção, é da importância de nós levarmos em conta esses referenciais de racionalidade comunicativa, de construção de democracia, de consenso, de cidadania, etc. Mas é importante também a gente perceber algumas coisas. Primeiro, as coisas não acontecem sem tensões, elas acontecem em ambientes de tensão. E segundo, que é fundamental a democracia enquanto um espaço de pluralidade. Não existe pluralidade, multiculturalismo em espaços totalitários, em espaços em que só pode existir uma verdade e essa verdade é imposta por força de armas.
coisas que a gente vê crescendo hoje mundo afora. Então, é fundamental a defesa do Estado democrático de direito, da democracia como condição de possibilidade de uma cidadania participativa, ativa, e como condição de possibilidade de aperfeiçoamento das próprias instituições, né? Das instituições políticas, jurídicas e das demais esferas da sociedade. Já me estendi 12 minutos além do tempo. Agradeço muito as perguntas e a gentileza de todos. Agradeço também a você, André, e passo então a palavra a você para encerrar e, na sequência, termos a continuidade dos trabalhos com a Maria Vitória. Bem, professor Gilvan, bom, diante da sua conferência, né, me surgiu, né, aqui também um questionamento se a gente está, né, se nós, os brasileiros, estamos atualmente buscando a construção de uma identidade brasileira, né? E porque como o senhor colocou, né, a própria democracia, né, ela é condição de possibilidade para que a gente tenha um país que seja plural, né? E o que eu costumo ver é que a gente tem, né, o Brasil ele tem instituições fortes, ele tem características plurais, mas eu não vejo o cidadão brasileiro, as pessoas conhecendo as instituições, né? Então, eu acredito que se cada um de nós procurar uma instituição, procurar entender como funciona, né, procurar fortalecer ainda mais, né, essas instituições, eu acredito que isso, né, seria a gente caminhar nessa direção de construir uma identidade brasileira cada vez mais robusta, né? Mas era mais isso que eu queria. André, te agradeço. Veja, a questão é também, no meu entender, compreendermos o que significa instituições fortes. O Titanic se achava indestrutível, né? Os comandantes do Titanic achavam que nenhum cubinho de gelo ia arrebentar com o Titanic. E se você estuda um pouco a história do naufrágio do Titanic, você vai perceber que não houve nenhum rombo fundamental no casco, mas foram pequenas fissuras, milhares de pequenas fissuras que a trombada com aquele iceberg gerou e que foram gerando nessas microfissuras o ingresso de água. Começou a entrar água nessas microfissuras. Então, muitas vezes, a gente entende como instituição forte aquela instituição que os seus comandantes falam grosso, ou apontam armas, ou são estúpidos, ou têm força. Eu diria, isso é ingenuidade, é tapar as microfissuras que estão presentes nas instituições, as heterogeneidades que estão presentes nas instituições, os problemas que aí se colocam. Porque, e aí volto a remeter ao Habermas, a uma citação dele no livro Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, de 1985, no último capítulo, que ele fala de problemas de legitimação do Estado moderno. Ele diz assim, que legitimidade significa o reconhecimento coletivo, né? Estou resumindo a ideia que está lá, mas nos primeiros 2, 3 parágrafos está essa ideia. O reconhecimento coletivo de validade de uma instituição, ou de uma lei, de um mandamento, ou de um sistema político ou jurídico.
e que, para ter legitimidade, uma instituição política ou jurídica precisa ter a possibilidade de crítica dentro de si. Se você impede as pessoas de criticarem as instituições, e nós estamos sob a espada do impedimento, existe um decreto, por exemplo, que impede servidores públicos de fazer a crítica às suas instituições. Se eu crio dentro das instituições impedimentos para a crítica, eu estou, na verdade, impedindo dentro das instituições a oxigenação, a troca de ares, o aperfeiçoamento, a correção, e estou inviabilizando o conserto dessas fissuras que são geradas, né? Razão pelas quais o Habermas vai dizer que uma instituição, um sistema político, jurídico ou econômico, etc., tem legitimidade à medida que seja possível ser criticado, aperfeiçoado, discutido, debatido, ultrapassado naquilo que tem de problemas. Então, eu diria que nós temos hoje uma corrosão de dentro nas nossas instituições, e aí famílias, todas as instituições da nossa sociedade, partidos políticos, sindicatos, etc., uma corrosão de dentro. Por quê? Exatamente porque, ao longo do tempo, nós fomos suprimindo esses espaços de crítica e autocrítica, tão necessários ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento, em nome de bandeiras que muitas vezes não estão muito claras, no meu entender. Mas já falei demais, tem pessoas maravilhosas aí que vão falar na sequência, né? Eu estou vendo meu querido amigo de 40 anos, né, Dani? O Daniel Sense ali, a Cristina, o próprio Anton, que vão falar na sequência, na mesa de debates. Então, me desculpem ter extrapolado esse tempo. André, brigadão, e acho que a gente tem que encerrar aqui esse nosso momento agora dentro do evento, tá bom? Então fica encerrada a conferência inaugural, né, e continuando aqui a abertura.